Beleza, galera? Tudo na paz, tudo tranquilo, né? Estamos aqui para gravar mais um videozinho para ajudar vocês. Mais uma videoaula, tá bom? Eu sou o professor Herbert, vocês já me conhecem. E hoje nós vamos falar sobre biomas, as grandes formações vegetais do mundo, ok? Vamos lá então. Bom, principais biomas. Primeiro nós precisamos entender que os biomas eles estão relacionados com o clima, o relevo e o solo. É importante você entender que as formações vegetais elas levam em consideração as condições de temperatura, de chuva, incidência de luz solar nas várias regiões, né? Elas facilitam ou impedem a existência de qualquer tipo de vida. Precisa entender também que existem vários ecossistemas no mesmo bioma. É o caso da floresta amazônica e da Mata Atlântica, que estão no bioma das florestas tropicais. A floresta amazônica, por exemplo, nós temos vários ecossistemas. A gente tem a Campinarana, nós temos a Mata de Várzea, nós temos a Mata de Igapó, a Mata de Terra Firme, né, que é de grande porte. Vamos ver cada um dos biomas e suas características. O primeiro que a gente vai observar é a tundra. A tundra é uma vegetação herbácea que se desenvolve no degelo, quando as sementes encontram condições. É um ciclo vegetativo rápido. A composição botânica é em função do solo e do clima. As principais espécies são os musgos, os líquens e plantas rasteiras. O solo fica congelado a maior parte do ano. A propósito, o tipo de solo na tundra é conhecido como permafrost, tá? 20 centímetros de solo por 2,5 metros de gelo. Tem a tundra arbórea, arbustiva, herbácea e mucinal. E é o bioma mais frio do planeta. É um tipo de bioma, pessoal, que é localizado só no extremo do Polo Norte, tá? É muito gelado. Pelo fato de ser muito gelado, praticamente não se encontra arbustos e árvores, mesmo que de pequeno porte, porque não consegue desenvolver nesse tipo de bioma, tá? A palavra tundra tem origem no finlandês, tuntuna, ou seja, planície sem árvores. Imagens da tundra, tá? Como você pode ver, tá vendo a setinha aqui? Então, aqui é gelo, ó, tá vendo? Então, pessoal, é uma fina camada de solo e por debaixo uma extensa camada de gelo. Esse tipo de solo é chamado de permafrost. Mais imagens da tundra, tá? Essa imagem aqui foi durante o verão. Você pode observar que muda a cor da folha das plantas, não é verdade? Olha só, mais imagem da tundra, tá? Imagens da tundra. Na tundra você pode encontrar muitos animais de grande porte, né? O caso do urso polar, das renas, entre outros. A imagem da, bom, a minha esquerda, né, não sei, deve ser sua direita aí, né? Tá a tundra durante o inverno e aqui durante o verão, tá? Essas regiões aqui que vocês estão observando, tá? Mais escurinha do mapa, são as regiões onde elas ocorrem, onde a tundra ocorre. Então, na Sibéria da Rússia, olha só, na região da Escandinávia, na Europa, né, algumas ilhas do Polo Norte, a parte da Groenlândia, no extremo norte do Canadá e do Alasca, as regiões que ocorre a tundra. Vamos falar um pouquinho sobre as vegetações de montanhas. Elas ocorrem nas cadeias montanhosas, nos Andes, nas montanhas rochosas, né, entre o Canadá e os Estados Unidos, nos Alpes, lá na Europa, no Himalaia, né, na Ásia, entre a China e a Índia, e outras regiões onde tem montanhas, onde tem cadeias montanhosas, né? Vamos lembrar aí do Cáucaso, na Europa, os Alpes escandinavos, dos Montes Urais, da cadeia montanhosa do Atlas, na África, enfim, né? É um tipo de vegetação que aparece em patamares, em degraus, tá? É uma vegetação que alcança entre 2.500 a 3.000 metros. É composto de plantas orófilas. O fator do bioma é a altitude. Então, quanto mais alto, vai modificando o tipo de vegetação. Ela vai sendo modificada em degradê. O ecossistema que evidencia bem a adaptação em função do clima
e da altitude. Então esse tipo de vegetação ele sempre muda de acordo com o clima, de acordo com a altitude. Nós já aprendemos que no clima, né, quanto mais alto, mais frio, ok? Olha só esse esqueminha, dá para a gente entender bem. É claro que esse tipo de montanha, de uma região onde a base da vegetação são as florestas temperadas. Você pode ver que nas altitudes baixas, próximos de 300, abaixo de 1000 metros, tá vendo? Aparecem as florestas temperadas. For numa região, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, né, aqui na América Latina, né, no Peru, por exemplo, né, vai aparecer uma floresta tropical, a floresta amazônica, né? À medida que vai aumentando de altitude, entre 1000 e 2400 metros, está a floresta de coníferas, né, essas arvorezinhas aqui, ó, que parece árvore de Natal, sempre em forma de cone, né? A partir de 2400, 2600 metros, até 3000, 3200, uma vegetação do tipo campos, né? Tipo campos alpinos, muito parecido com os nossos pampas gaúchos. As regiões onde ocorrem, pessoal, como eu citei para vocês aqui, ó, Cordilheira do Himalaia, Planalto do Deccan, né, Planalto do Tibete, Montes Urais, Alpes escandinavos, ó, os Andes, a Patagônia da Argentina, Atlas, ok? Montanhas rochosas. Então, todos os locais onde tem cadeias montanhosas, tá? Vamos falar agora de outro tipo de floresta, a taiga, também conhecido como floresta boreal ou como floresta de coníferas. É um tipo de vegetação que ocorre nas regiões subpolares, mais precisamente no hemisfério norte, entre as latitudes 50 e 60 graus norte. É uma floresta homogênea, formada basicamente por coníferas, abetos e pinheiros, ou seja, árvores que têm as folhas em forma de agulhas ou aciculifoliadas, né? São folhas resistentes e perenes, mesmo no rigor do inverno, com toda aquela neve, as folhas não se perdem, tá? É muito comum na Escandinávia, no Canadá, tá? Nessas duas regiões, utilizam a madeira dessas árvores, né, como matéria-prima na indústria de papel e celulose. A propósito, a madeira do pinheiro, o pinheiro sueco, o pinheiro canadense, é muito rara, é muito apreciada na construção civil, é muito apreciada para fabricar móveis de luxo, instrumentos musicais, entre outras coisas, tá? Imagens da taiga, da floresta boreal, né, em período de verão, tá? Essa imagem aqui deve ser outono ou primavera, né? Olha só o formato das árvores, pessoal, sempre em formato de cone, tá vendo? Em formato de árvore de Natal, tá? E aqui a imagem da taiga durante o inverno, tá? Bonito, né? Muito bacana, tá? Essa aqui é a região do planeta onde elas ocorrem, a parte mais escurinha, tá vendo? Olha aqui, ó, Canadá, um pedacinho dos Estados Unidos, Alasca, né? Toda a região norte da Europa, norte da África, parte da Rússia, olha aqui, ó, tá vendo? Parte da Rússia, aquela região toda da Escandinávia, Finlândia, Dinamarca, Suécia, né? Essa região aqui da Ásia, né, entre a Rússia e a China, parte do Japão, ocorre ela também, ok? Né? Outro exemplo, né, modelo, né, da floresta boreal, ok? Vamos falar agora da floresta temperada, típica de clima temperado e estações bem definidas. Como nós já sabemos, como nós já vimos, né? O clima temperado ele possui as 4 estações do ano muito bem definidas. Como assim as 4 estações bem definidas? No inverno, pessoal, neva. São 4 meses de neve, muito frio. Tá? Durante o verão tem um período de iluminação muito grande. Esse tipo de floresta recobria áreas que hoje são densamente povoadas. É a base do bioma da União Europeia, dos Estados Unidos, entendeu? Áreas hoje que são muito povoadas, tá? É uma floresta decídua, tá? Ou seja, as folhas são caducifólias. As árvores perdem as folhas durante o inverno. É uma adaptação da natureza, né? Uma adaptação das árvores, né? Perder essas folhas durante o inverno, tá? Não são homogêneas. Há espécies perenes, como flores, tapetes de musgo, cogumelos, né? Tem espécies muito exuberantes, árvores de grande porte, né? Como as sequoias gigantes, árvores raras, como os carvalhos, todos fazem parte, tá?
Nas regiões mais chuvosas aparecem árvores de grande porte, como eu já comentei com vocês. Na região da Califórnia, mesmo nos Estados Unidos, tem sequoias que chegam a 80, 100 metros de altura. Imagem da floresta temperada, tá? Olha que lindo, maravilhoso, né? Outra característica da floresta temperada é que ela pode aparecer dessa forma, como vocês estão vendo, semiddensa, né, com reentrâncias, né? Ou dessa forma aqui, densa, totalmente fechada, ok? Olha só, na época da primavera, né, as folhas das árvores ficam verdinhas, né? Esse amarelado que vocês estão vendo aqui é o reflexo do sol, tá? Agora ela pode aparecer também, pessoal, dessa cor aqui, é uma cor que varia do laranjado até o ocre, né? Essa cor entre o laranjado e o marrom, né? É muito comum as folhas desse tipo de floresta ficar trocando de cor, tá? São caducifólias, como eu já comentei com vocês, elas perdem durante, né, o inverno. Essas aqui são as regiões do mundo onde ocorrem as florestas temperadas, ó. É a vegetação base dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão. Ok, pessoal, vamos falar agora das formações mediterrâneas. São também conhecidos como bosques esclerófilos, tá? São vegetações características das margens do Mediterrâneo. Porém, aparece também em outras partes do mundo, tá? A vegetação mediterrânea, pessoal, é muito comum na Europa, no sul da Europa, no norte da África, onde fica próximo do mar Mediterrâneo, tá? É um bioma marcado por uma estação seca e quente, tá? E outra estação fria e chuvosa, formado por vegetação arbustiva ou bosque de árvores com folhas duras, ou seja, esclerófilas, tá? Esse aqui é um modelo das formações mediterrâneas, tá? É muito comum na Itália, na Grécia, na verdade parte da França, no norte da África, né, o Egito, a Mauritânia, Tunísia, é muito comum esse tipo de vegetação, tá? Olha que imagem linda, né? Um bioma muito bonito. Como vocês podem observar, os campos, as herbáceas, os capins é muito comum, né? Os arbustos é muito comum nesse tipo de bioma, tá? Árvores sempre de pequeno porte e recebem influência das brisas, da umidade que vem do mar Mediterrâneo. As regiões que ocorrem, pessoal, tá vendo? Isso aqui é o mar Mediterrâneo entre a Europa e a África. Então, olha, o norte da África, ó, e o sul da Europa, tá? Mas também pode ocorrer aqui, ó, na África do Sul, né? Na parte sul da Austrália e nesse pedacinho aqui, ó, entre o México e os Estados Unidos. Também sofre influência do Oceano Pacífico, aqui sofre influência do Oceano Atlântico, aqui sofre influência também do Oceano Pacífico. Estepes. É um bioma seco, frio e com vegetação rasteira. Esse tipo de bioma, pessoal, é um bioma de transição, tá? É um bioma de transição entre o deserto, tá, e as savanas. É muito comum na África, tá? Mas pode aparecer em outras regiões do planeta também, tá? Nesse domínio, os verões são quentes e os invernos são rigorosos, devido à ausência de vegetação, né? Ausência, sim, uma vegetação não tão densa como as savanas ou as florestas tropicais. Então, os extremos são muito comuns, a amplitude térmica é muito elevada. Com um pouco mais de chuva, a estepe pode ser classificada como pradaria, tá? Depende. Tem regiões que classificam a estepe como pradaria. Outros já colocam como um bioma diferenciado, tá? Exemplo de estepes, né? Aqui já bem no comecinho do deserto, tá? Agora esse aqui sim, né? Já é uma imagem bem característica das estepes, tá? Essa aqui fica entre as savanas africanas e o deserto do Saara, tá? Isso aqui é as regiões do planeta onde mais ocorrem as estepes, ok? Bom, nessa imagem aqui, nesse mapa, né, eu não achei um melhor na internet, então, né? Mas vocês podem ver parte da Ásia tem estepes, essa região aqui dos Estados Unidos tem estepe. Agora, observe aqui a África, tá vendo? Não tá manchado, tá? Mas tem, tá? Toda essa parte norte aqui da África, onde a setinha tá passando, fica o deserto do Saara, o maior deserto seco do mundo. Então, entre as savanas e o deserto do Saara também tem estepes,
ok? Imagem de estepes. Agora vamos falar um pouquinho das pradarias. Pradarias que também é conhecido como pampas ou como campos, ok? É uma vegetação herbácea, ou seja, a principal característica dela é a ausência de vegetação de grande porte, de árvores. Na América do Norte é conhecido mesmo como pradarias. Na América do Sul é conhecido como pampas sulinos ou pampas gaúchos, tá? No sul, nessa região nossa aqui, ali no Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, é uma região que recebe bastante chuva. Apresentam-se geralmente em relevo suavemente inclinado, ou seja, o relevo é geralmente plano, com poucas ondulações, tá? Imagem das pradarias, ok? Essas aqui são as principais áreas de ocorrência, tá? Olha, parte da América do Norte e aqui na América do Sul. Savanas. É uma vegetação típica de clima tropical. É uma estação seca e outra chuvosa. Aqui no Brasil nós temos um tipo de savana, que é o cerrado, né? Eu já vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês, tá? O cerrado, pessoal, assim como as savanas africanas, é um bioma de um clima tropical típico ou semiúmido, que tem duas estações do ano, né? Uma estação seca durante o inverno, né? Inverno, aspas, ok? Durante o inverno, né? Não chove, tá? E a outra chuvosa. Então não tem assim uma discrepância muito grande. Nessa região o clima é quente o ano todo. Pô. Só lembrar aqui de Cuiabá, é quente pra caramba, tá? Há vários tipos. As mais conhecidas são as africanas. Uma zoogeografia muito rica. Leões, zebras, girafas, elefantes, gazelas, entre outros. Cara, a savana africana é muito massa, cara. Eu mesmo adoro os documentários do Discovery, do History, do Nat Geo, entendeu? Eu gosto muito porque você consegue apreciar essa zoogeografia, essa fauna muito grande, né? Lá na África é muito comum nas savanas os mamíferos de grande porte. Na América do Sul, ocupam áreas na Colômbia, Venezuela, né? No Brasil, aparece como cerrado em grande parte do centro-oeste, composta por arbustos e gramíneas, tá? Na Colômbia e Venezuela, recebe o nome de llanos. No Brasil, recebe o nome de cerrado. No Brasil, pega aí parte do Nordeste, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? A grande característica é que árvores de pequeno porte, com troncos tortuosos, casca grossa. É encontrado também na Austrália. E na Austrália tem um destaque, né? O eucalipto é típico daquela região. E na Índia é denominado de jungle. Imagem das savanas africanas, ok? Muitas gazelas, né? Imagem das savanas africanas também, ok? Savanas, desse lado aqui africana, aqui o cerrado brasileiro, tá? E aqui são as regiões, pessoal, que ocorrem pelo mundo. Olha só, Brasil, entre a Colômbia e a Venezuela, olha a África, boa parte da África tem savanas, Índia, parte da Austrália, ok? Vamos falar agora das florestas tropicais, né? A área de ocorrência é delimitada pelos trópicos, é meio óbvio, fica entre os dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. Possui elevada temperatura e grande pluviosidade. São heterogêneas, perenes, higrófilas e latifoliadas, tá? Então tem muitas características de árvores, vários tipos de árvores, de plantas, desde árvores de grande porte, como a castanheira aqui na floresta amazônica, entendeu? Até plantas pequenas, como Vitória Regia não é pequena, é grande, né? Mas higrófila, né? Como as orquídeas, por exemplo, né? Latifoliadas, as folhas são grandes e largas, tá? Possui a maior biodiversidade entre os biomas. Próximo ao Equador, são mais densas e estratificadas. Exemplos de florestas tropicais, ok? Gente, essa imagem que vocês estão vendo aqui são os locais onde tem as florestas tropicais pelo mundo, tá? Aqui no Brasil, destaque para a floresta amazônica, para a Mata Atlântica. Toda a América Central possui florestas tropicais.
Na África nós temos a segunda maior floresta tropical do planeta, que é a floresta do Congo, né? Aquela floresta que foi muito utilizada pelos filmes de Hollywood para fazer o desenho, né? O filme do Tarzan, aquelas florestas que tem gorilas de grande porte, gigante, né? Aqui, ó, pessoal, entre a Índia, essa região todinha da Ásia, que é a Malásia, Indonésia, né? Toda essa região aqui, ó, tem florestas tropicais, tá? Formação desértica. Adaptam-se à escassez de água, alguns casos de xerofilia extrema. Nossa, vegetação xerófila é interessante para você poder estudar, né? Mas ela é meio complicada, né? São os cactos, aquele tipo de vegetação, pessoal, que tem o caule esverdeado, coberto com uma cera, uma pequena resina. É uma adaptação que as plantas sempre não perder água, né, com calor intenso. As folhas são modificadas na forma de espinho, entendeu? Então tudo isso é vegetação xerófila. Se você partir uma dessa planta, um cacto, por exemplo, né, é uma vegetação xerófila aqui no Brasil, o mandacaru. Se você, o coroa de frade também, né, o xixique, a palma, né, se você partir, você vai observar que o interior dela tem uma grande quantidade de água, tá? Também é conhecido como vegetação xeromorfas. Ok? Aqui exemplo de vegetação desértica, tá? Olha só, né? Muita areia. Tem desertos de todo tipo, pessoal. Tem deserto rochoso, tem deserto arenoso, né? Nós estamos falando agora de deserto seco, tá? Não vamos esquecer que existem uns desertos gelados, é o caso da Antártida, tá? Pessoal, esses aqui são os desertos pelo mundo, tá? Como vocês podem ver, aqui tem semidesertos também. Semidesertos também são conhecidos como estepes, né? Como eu já havia comentado com vocês. Então a parte laranjada são as estepes ou semidesertos e a parte amarela são os desertos, né? Aqui está um muito famoso, que é o deserto do Saara. Na região da Ásia, nos Estados Unidos, na Austrália, entre outros lugares pelo mundo, ok? Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, não é verdade? Espero que mais ou menos. Podem usar as minhas aulas para poder estar estudando, estudando para o Enem, estudando para concurso, tá? Se você gostou, não esqueça de clicar, né, nesse item aqui para poder curtir e também para poder se inscrever no meu canal do YouTube. Vocês podem estar entrando também no meu blog para poder estar assistindo outras videoaulas. Valeu, galera, é isso. Até mais. Fiquem com Deus.